Chá remoto com Dária Arabel, começando agora. Um brinde a vocês. Hoje vou conversar com Alexei Bueno, ele é espiritualista, tá bom? Eu vou deixar ele se apresentar assim que ele chegar, e ele chegou. Deixa eu acenar aqui e falar um oizinho pro Alexei. Vamos falar sobre viagem astral e também sobre ciência, né? Mas vamos ver se funciona aqui meu convite para. Vai dar certo dessa vez, hein? Tenho fé. Oi, Cristiano. Opa, agora foi. Ó, sabe por que isso aconteceu? Uhum. Para você exercer o seu lado científico e explicar um pouco sobre essas coisas aí de internet, por que acontece essas maluquices. Pois é para treinar a paciência. Essas tecnologias. Treinar paciência, tecnologia, né? Você trabalha com tecnologia, né? Sim, a parte de desenvolvimento de sistemas, né, de aplicativos. Mas essa questão assim, de live não tanto. De live sou meio Ah, é iniciante, muito curioso. mas a gente vai aprendendo ao longo do caminho, né? Bacana, Sim. agora foi. Poxa. Olha, eu não tenho a menor ideia, não sei por que isso aconteceu. Não faço a menor ideia. Meu som tá bom para você? Está ok. Parece que eu estou meio embaçado, né? É, às vezes acontece, mas tá Passar um perfeito. É assim paninho. mesmo. Assim Deixa eu mesmo. ver. Ó, eu acho que o paninho deu uma melhorada. Vamos ver. Pronto. Deu uma melhorada. Olha só, o Cristiano é uma pessoa de palavra, hein? 3 vezes eu peguei, voltei, ele disse que voltaria, ele está aí com a gente. Isso merece prêmio. Nosso respeitável público, né? Alexei, eu vou me apresentar para você. Primeiro, como pronuncia seu nome? Bom, o nome é russo, né? Meu pai sempre gostou de literatura, né, estrangeira, e viu meu nome no livro e me presenteou quando eu nasci, né? Então, lá na Rússia é bem comum. Eu acredito que seja Alexei, né? Alexei. Nome estrangeiro, Sim, só tem de lá para pronunciar mesmo, né? É igual meu nome. Meu nome também não sei de onde saiu. Meus pais que me deram, mas infelizmente eles já faleceram. Então eu não sei de onde que eles tiraram esse Dari Arabel. É o nome composto, né? Dari Arabel. E eu já andei dando uma pesquisadinha, ele tem algo de espiritual, assim, envolvido. Ah, você é Rosa Cruz, né? Bacana. Você já ouviu o meu nome Arabel lá pelos seus estudos Rosa Cruz? Ainda não cheguei, hein? Ou eu não lembro. Porque lá na eubiose tem. Lá na eubiose tem. Lá eles falam de onde que é, de quem que é esse nome Arabel. É bem curioso. Pesquisar É bem curioso. Curioso agora. Pesquisa, porque as pessoas que sabem, eles me procuram e falam: você sabe que você se chama Arabel? Você sabe a potência desse nome? Aí, graças a Deus que hoje eu sei, né? E esses assuntos ocultistas, né? Cheio de mistério. É a nossa identidade, né? Acaba... Você é tímido? Acho que todo profissional assim, na área da tecnologia, né, no desenvolvimento, acaba sendo um pouco introspectivo, até por questão relacionada com essa área de tecnologia, essa área mais nerd, vamos dizer assim, né, acaba sendo mais introspectivo, né? Mas é uma coisa que a gente desenvolve, é uma habilidade que a gente desenvolve ao longo da vida, né? Essa questão
da interatividade, né? Faz parte, mas Sim. E é um assunto que eu não tenho costume, né, de estar, pelo menos por enquanto, assim, de estar expondo. Então a gente fica. Agora, se fosse um assunto de informática, a gente já está mais acostumado. Mas é bacana, é um assunto que eu gosto muito de trabalhar desde, né, dos meus 19 anos, onde eu comecei as leituras e depois vivenciar, né? Então é uma coisa bem pessoal mesmo, bem interna, né? Uma coisa que a gente vivencia, acaba sendo parte bem forte, bem interna nossa, né? Faz parte da nossa história de vida. É muito bacana, é um assunto que eu gosto bastante de Eu também. conversar Espiritualidade. espiritualidade. Sim, sabe que o Cristiano, que é o nosso... Ele tá ajudando a gente aqui na live, sabe? Então, É um bacana. fofo. Tá segurando firme aqui pra gente. E ele tá comentando que o áudio tá ruim, mas seu áudio, ele estava ruim porque a internet tá lenta. Uhum. Então, olha, por exemplo, agora ficou ótimo. A sua imagem tá ótima e seu som voltou a ficar bom. Porque vai oscilando, né? Aí quando oscilar, vai... Sim. Então, não vamos mexer em nada, porque do jeito que Sim. tá certo. Eu também estava com dificuldade em escutar, mas vamos seguir. Sim, mas é porque a internet está oscilando. Então, vamos agradecer do jeito que está aqui. Do jeito que está é o melhor, né? Está funcionando. Então, eu sou professora de yoga, Bacana. né? E eu trabalho com as terapias holísticas desde 1998, sabe? É o que eu faço o dia inteiro, é só o que eu faço, não faço outra coisa. É massagem, é yoga, é meditação, é problemas relacionados ao emocional e a espiritualidade. Está envolvido em tudo isso, né? Acaba. Não tem como. Tem como uma coisa. Não tem. Exatamente. Dentro dessa E eu tenho. Sim, e eu tenho essa coisa, não sei como falar, não é dom, porque todo mundo passa por isso, de ter esse momento de perceber, de ter consciência do sonho, vamos supor, né? Eu acho que faz parte do ser humano, né? Essa questão da psique, né? São experiências humanas, né? Não tem nada de especial, de paranormal, exatamente. É uma experiência humana, já que nós não somos só o corpo físico, né? Tem todo um componente emocional, mental, psíquico. Então, são essas interações que acontecem através de sonhos, né? De experiências até mesmo fora do corpo, lúcidas. Então, é algo muitas pessoas vivenciam. A gente pensa que no início, né? Quando não tinha internet, a gente ficava assim, meio isolado, né? Numa ilha. Agora, com a evolução, com a internet, a gente conhece bastante pessoas e que têm as mesmas experiências. E é muito bacana essa troca de vivências, né? A gente não está mais só muito bacana hoje, né? Exatamente. Aí, como é bom conversar com uma pessoa que tem uma linguagem científica. Alexei, quando... Ó, deu uma oscilada agora a internet. Oi? Ó, pode falar. Não, pode falar. Pode falar, voltou. Pois é, eu tenho essas experiências de desdobramento, de sair do corpo desde pequenininha, desde que eu me entendo por gente, né? Quando eu era criança, eu achava que era natural, tipo, eu não me sentia diferente, né? Mas quando eu, compartilhando com amiguinhos, vi que era uma coisa que acontecia só comigo, pelo menos naquela época, aí eu comecei a guardar e não compartilhar com mais ninguém, porque eu comecei a me questionar se aquilo era real ou não, né? Mas aquilo continuou durante toda a minha vida e quando eu fiquei adulta, lá com 18 anos, parou. Mas aí virou uma coisa sofrida, né? Porque eu não saía do corpo mais. Eu ficava ali preso, né? E era um terror, né? Porque é o estado vibracional, né? Aquela coisa de você abrir o olho, que
querer levantar, não conseguir, parece que você morreu. É complicado. Não é? E daí, não era época de, não tinha internet ainda, né? Informação nenhuma. Aí eu, pois é, aí eu ia nas bibliotecas públicas, né? Para pesquisar. E em sebo. Você mora onde mesmo? Esqueci de perguntar. Interior de São Paulo, numa cidade chamada Mirassol. É bem 60 mil habitantes. Mais ou menos. Nossa, que lindo! Que nome bonito. Então, eu ia lá para o centro da cidade, no sebo, No sebo. aqui, centro da cidade de São Paulo, e a minha vida era ficar em sebo, comprando livros e livros. Aí foi lá que eu descobri os livros do... Sim. Descobri aqueles outros, né? Eu não sou muito de guardar nome de escritor, mas tem aqueles assim, tipo Wagner Borges. Sim. Aí depois parei ali com ele, né? Hoje em dia ele tá super conhecido, né? Ele tá aí arroz de festa, tá? Tá todo lado, tem live com ele. Mas antes, eu tive que encontrar ele assim, né? Num amontoado de livros ali. Também, E aí, você passou por isso? Também. Que era a única informação que a gente tinha, né? Sim, era a única forma. A única né? forma. Sim. E aí, como que você vai... Tipo, será que esse cara é um louco, né? Isso que ele escreveu. Só que é tudo bate, né? Com que você, com a experiência. E aí eu, no meu caso, me encontrei ali e fiquei calma, fiquei tranquila. Depois que eu vi. Aí, mais pra frente, na época do Orkut. Aí lá na época do... Aí tinha os grupos, né? Aí tinha um grupo que chamava Os Voadores. Sim. Inclusive tinha a lista, né? Antes do Orkut. Eu participava também. Tinha lista. Tinha. Só que nessas listas eu não encontrei nada referente à viagem astral. Então, aí, bom, como a nossa live aqui está misturando a ciência com a espiritualidade, né? Para mostrar para quem estiver assistindo que isso não é uma coisa de doido, que isso não é uma piração, não é uma questão só de crença, né? Mas que existem estudos, né, hoje, que muitos estudiosos, pessoas, institutos aí pelo mundo, no Brasil, pelo mundo, né? Você já estudou em algum lugar desses? Sim. Viagem astral? Como a maioria dos brasileiros, né? Eu iniciei também com o Wagner Borges. Foi o primeiro site que eu acessei na época, era o IPPB, né? O ippb.com.br. Continua até hoje. Até hoje. Tinha chat lá, a gente teclava na época. E também através de livros do Wagner, né? Então, lá na época de 2001, 2002, eu fui para São Paulo fazer o curso lá com o Wagner. E foi a primeira vez, então, que eu conversei com outras pessoas, né? Que também tinham as mesmas experiências. E foi muito bacana, né? Conhecer pessoalmente o Wagner. Teve um exercício no final, energético e tal. Nunca tinha vivenciado aquilo, né? Então, eu tinha 19 anos, cheguei lá. Tudo assim, né? Aquela novidade, né? Até sair do interior de São Paulo é uma novidade, né? E depois pude também visitar o IPC, onde é o instituto do Valdo Vieira, quando ele ainda era encarnado, né? Hoje desencarnado. Então eu pude assistir uma tertúlia dele, né? Uma das últimas, assim, que já naquela época ele fazia apenas uns 15, 20 minutos, meia hora, assim, no máximo. Não era tão comprida, né? Aquela idade, já estava bem idoso. Eu pude lá chegar no momento lá que ele estava em tertúlia. E fiz o curso também do IPC, que é o Instituto Nacional de Projeciologia e Conscienciologia. Só que aí eu já fiz à distância, né? Porque fica muito longe aqui da minha cidade e é mais prático, né? Já por volta de 2017, 15, por aí, 15 a 17, não lembro exatamente, que já tinha internet, já tinha o EAD,
né? E mais recentemente eu fiz o curso da IAC, que é da Nancy Trivelato, que é né, um curso de desenvolvimento da consciência, que aborda diversos Sim. assuntos, além também, é claro, da experiência fora do corpo. Também à distância, Sim. porque nem fica no Brasil, né? O instituto dela fica lá em outro país, lá na Europa, esqueci o nome do local, mas é outro, não fica aqui no Brasil. Mas eu pude... Eu pensei que ficasse em Portugal, não é Portugal. Portugal, não. Portugal. Então foi Portugal? esses institutos que eu tive contato, assim. O Instituto Morrow, tenho grande vontade também, né? Mas por questão de tempo... É caro lá. Morrow. É muito caro, né? Do Instituto Morrow, mesmo as questões à distância, então dificulta um pouco, né? Essa questão. Sim, sim. Mas eu acredito, assim, que também é só pela vivência de estar lá com o pessoal, porque com todo esse pessoal aí que você estudou, você nem precisa mais, né? Então, é só mesmo pela experiência. Você teve com o Valdo Vieira, que honra, você teve com ele, né? Até com o Guilherme Falck, que é um amigo meu, a gente trocou bastante ideia, faz o curso, não faz, à distância, E, assim, a gente pensou assim, se for uma informação básica, iniciante, né? Às vezes aquilo que você investe, né? Não tem aquele retorno esperado, principalmente por ser à distância, no caso, que nós estávamos vendo, porque presencialmente é lá no Rio de Janeiro, também envolve muitos custos, né? Então, tem essa questão também. Tá, eu acho que... eu acho que nem precisa, né? Porque você já está bem inteirado. É mais pela experiência mesmo de estar com essas pessoas, que é muito rico, né? Uma visão, porque cada um tem uma visão de mundo da experiência, vamos dizer assim, né? Cada um abrange alguma percepção diferente, um ponto de vista diferente. Que nem o Instituto Morrow, eles trabalham muito com a questão dos sons bioneurais, né? Então é uma coisa mais, entre aspas, física, assim, de vibração do som, né? Interação das ondas cerebrais. Então é uma questão mais corporal para atingir estados alterados de consciência. Já a IAC e o IPC é diferente. É você produzir o fenômeno por conta, sem... entre aspas, sem nenhuma muleta, né? Então é muito mais difícil, assim, você tem que ter uma capacidade maior de produzir do que você ter um som ali que te ajuda a entrar no estado alterado. Então, tem as características que é bem... Mas aí, me conta, com tudo isso que você estudou, como é que está a sua prática? Você sai, você desdobra com facilidade? Facilidade não. Por várias questões, né? Por exemplo, eu já me percebi o seguinte, eu tenho um horário para acordar de manhã para dar aula, né? Em alguns dias eu não estudo. E eu já me peguei projetado ao lado do despertador, esperando o horário para poder não perder a hora. Né? Acordar. Então são tantos fatores assim, que acaba interferindo naturalmente, que não é fácil, né? A gente obter um relaxamento, uma tranquilidade mental, né? Chegar naquele, vamos dizer assim, naquela condição que fica mais propício obter a experiência, né? Mas, assim, eu tenho um pensamento de não me desesperar. Não, eu tenho que ter experiência, eu tenho que vivenciar para registrar, sabe? Eu não tenho essa necessidade. Então, eu deixo mais rolar, né? Em períodos que eu estudo mais, que eu me envolvo mais, acaba acontecendo de forma meio que induzida, vamos dizer assim. Natural. Né? Se eu pego e começo a ler muito sobre a projeção astral, então acaba estimulando. Isso é até uma técnica, né, de saturação mental. Então, eu tive um projeto recentemente com o Guilherme Falck, né, meu amigo, e nós fizemos um estudo do livro do William Billman, que chama-se Aventuras Além do Corpo, né, pelo YouTube. Cada capítulo a gente
nós destrinchamos o livro ali. Então, no meio desse estudo, certa vez eu tive uma experiência fora do corpo, né? De madrugada, né? Fui lá em Osasco, eu nunca tinha ido em Osasco. Então, depois falei, nossa, Guilherme, tive uma projeção aqui bem aleatória, né? Entre nossos estudos aqui. Então, acontece isso. E tem períodos que a gente está mais propício, né? Lá no meu início, dos 19 aos 20 e poucos anos, era muito intenso, né? A ponto até de atrapalhar um pouco, assim, no sentido de, nossa, você vai dormir, você quer descansar, dormir, né? E ver, e paralisia, e tudo, assim, a ponto de... Teve uma noite que eu nem consegui dormir, né? Ficava tanta EV que me atrapalhou, assim, perdeu o sono ali, atrapalhou a noite. Então, eu vejo que tem esses extremos, né? Sim, Um certo sim. equilíbrio também. Eu vivencio essa questão do extremo e também dos excessos grandes. Varia bastante, mas Veitro eu sempre obtenho e tem aí, né, desde o ano 2000, mais de 20 anos, né, tendo essas experiências. Eu tenho um diário com quase 200 experiências lá, né? 180. Então, se for juntar tudo, acaba sendo bastante, mas é bem esparsa, né? Acontece uma hora aqui, outra hora dali, tantos meses. E também não fico Sim, forçando, assim, não fico bitolado nisso, né? Mesmo porque não é a minha sim. intenção, né? Eu acho que tem tanta coisa para a gente estudar e vivenciar também, né? Inclusive a vivência É física, a verdade. própria vivência. Eu também prefiro que seja, de uma forma orgânica. Sim. Você sabe que o Cristiano está aqui falando que ele está na live ainda. Ah, eu não perguntei que chá você fez. Qual é o chá que você fez aí? Esse é um chá de morango. Ai, que delícia. Nossa, que delícia. Gostosinho. Deixa eu ver. Ó, Gostosinho. levanta a xícara. Levanta A sua minha xícara não é xicrinha. transparente. Ah, mas não tem problema, que depois eu tiro uma foto da gente, assim, Bacana. ó. Poxa, Né? bacana. Pronto. Ó, saúde. Muito bom. Eu fiz um chá bem pensando agora na hora de dormir, tá? Coloquei casca de ipê roxo, coloquei folha de Ah, louro e coloquei florzinhas de alfazema. poxa, esse. Eu trabalho com herbologia, né? Trabalho com a medicina ayurveda. Ah, que bacana. Então, eu faço umas alquimias aqui, sabe? Olha só, tá começando a aparecer mais gente na nossa live, até que enfim, né? O Instagram, ele às vezes ele boicota a gente É, e ele não dispara os convites. no Mas, momento. ó, nem ligo. Tem gente lá de fora do país agora, né? Tem a Ju, que eu não sei por onde ela anda, eu sei que no Brasil ela não mora. Tá Tem a bom. Débora também, que está lá em Orlando, essa fofinha, mas não podemos esquecer do Cristiano, que esse daí, olha, mora no meu coração agora você, viu, Cristiano? Alexei, eu prefiro essa questão orgânica da viagem astral, sabe? Eu também. Quando eu era mais nova, que acontecia direto, chega uma hora que você adoece, não pode, A bitolada, entendeu? sei lá. Eu nunca forcei nada assim, né? Nessa questão espiritual, né? Quando Sim, tenho vontade de entrar numa linha, assim foi com a Rosa Cruz, com o Espiritismo, nada sim, forçado. Eu acho que a gente tem tanta coisa forçada no nosso dia a dia, que tem que fazer um trabalho aqui, uma coisa ali, e você não quer, mas tem que ir. é verdade. Pelo menos na espiritualidade a gente pode escolher, né? Hoje eu não quero isso, eu não quero aquilo. Eu penso assim. Ai, será? Tipo, será, né? Meu Deus do céu. Às vezes eu tenho uns desdobramentos que eu não queria, que eu não gostaria que acontecesse. Sim. Só que na hora que eu vejo, eu já tô lá. E quando eu volto, eu fico mal, eu fico com dor no corpo, eu fico meio com labirintite, com zunido no ouvido, sabe?
Só que, tipo, eu não forcei nada, mas aconteceu. Mesmo sem a entendeu? técnica, né? Acaba Mesmo ocorrendo. assim, assim. E aí nessas horas eu fico assustada, sabe? Porque eu falo, poxa, eu deitei, eu trabalhei, tô cansada, eu quero dormir, Sim, entendeu? eu E aí, entendo. em vez de você dormir, não é? Certa vez E eu aí, deitei para dormir, né? Você pensa, poxa, amanhã tem que trabalhar, aquela correria, né? E aí eu escorreguei, assim, que nem um tobogã, extrafisicamente. Caiu sim, no tobogã, fui. Pareci já numa cidade extrafísica, 2 prédios, assim, embaixo. Naturalmente, né? Então isso sim. acontece mesmo, sem técnica, sem forçar. Então, a gente escolhe fazer a técnica, escolhe forçar uma coisa, outra, né, entre aspas, forçar em termos, né? Mas às vezes ocorre Sim, naturalmente, porque é um estado natural também nosso, né? sim. Da espiritualidade que todos temos, né? Então acho que faz Que tá parte mais também. aflorado. Faz, Que tá mais aflorado, né? sim, às vezes ocorre, né? Então, Eu vejo que você gosta muito desse assunto. Você tem até um jornalzinho, né? Que você faz. na realidade, eu sempre gostei de divulgar, né? Então, antes de acho que a base é a divulgação, no meu caso, sabe? Então, por exemplo, eu tenho Sei. uma parceria com um escritor chamado Luiz Roberto Matos, que ele escreveu um livro muito conhecido chamado Sanacan, um Mestre no Além. Né? Então, ele é bem conhecido nessa área espiritualista. Então, eu fico na parte técnica, desenvolvendo sites e cuidando do canal, da publicação dos livros, né? Lá no início eu tinha um site também de esoterismo, na época do HPG, que era o homepage gratuita, né? Que a gente podia postar uns HTML lá. E sempre Sim. divulgando, né? No Facebook, no Orkut tínhamos o grupo Aventuras Além do Corpo, agora migramos para o Facebook quando surgiu e YouTube. Então, acho que a divulgação é interessante, né? A gente gosta do assunto, então é como se fosse um hobby, né? Acaba sendo assim, um hobby. Quem gosta de, sei lá, vai falar de avião, vai publicar as coisas sobre avião. Quem gosta de computador, de filme, cada um tem um. E no nosso caso, é a espiritualidade, né? A gente gosta de divulgar, de falar a respeito. Tá bom. Olha, o Cristiano, ele é um fofo. Ele tá falando que vai sair um pouquinho da live. Não tem problema, fica tranquilo, porque a live vai ficar salva. A minha Fica salvo. intenção é essa, deixar salva e aí a pessoa, ela depois, quando tiver tempo, senta e assiste, né? Sem, sem pegar no pé das pessoas, Deus que me livre, de ficar forçando as pessoas, né? Gil, então, realmente, eu também gosto muito de espiritualidade, é meu tema favorito desde sempre, desde criança, né? Sempre ali com as amigas, crescendo, e aí, quando vem a vida adulta, você vê que a espiritualidade vai ficando cada vez mais importante, né? E o que você vê, assim, qual é o benefício que você vê nesse trabalho da projeção astral? Qual é o benefício que você vê nela? O que eu acho interessante, assim, que ocorreu comigo, né? Eu comecei a ler teosofia, ler espiritismo, e a gente fica muito na teoria, né? Um fala uma coisa, outro fala outra, linhas diferentes, a gente fica meio perdido. Será que é? Será que não é? Então, lá por volta dos 19 anos, eu estava assim, né? Assimilando as coisas, e algumas coisas não batiam, e a hora que você começa a vivenciar o fenômeno, né? No meu caso, de forma involuntária, a melhor coisa que aconteceu foi poder verificar na prática, né? O que acontece nessa questão da metafísica, né? Da parte espiritual. Então, a primeira coisa foi a verificação do corpo extrafísico, né? Do corpo astral, né? Então, por exemplo, algo até engraçado, né? Comigo muita coisa é engraçada, né? Então, eu Sim, sempre tive miopia e eu saía do corpo, eu não tinha óculos, né?
E eu enxergava melhor do que no plano físico. E às vezes eu retornava rapidamente, já abri o olho e via tudo torto, né? Tudo desfocado. Aí eu falei, poxa vida, né? Olha só que interessante. A miopia, no caso, é um defeito do corpo físico, porque lá eu não uso óculos, enxergo, chega aqui, tudo, tudo desfocado. Então, eu percebi a existência desse outro corpo, né? Então, eu tive experiências interessantes, né? Até o espacinho do dente. Tudo muda. No corpo astral, as linhas da mão. Então, eu fui meio que me redescobrindo, né? De uma maneira espiritual, extrafísica. E depois a questão das colônias extrafísicas, né? Que nem essa entrar numa cidade com prédios, né? Que eu acredito que não era uma cidade física, porque tinha muita parte de floresta junto com os prédios ali, muita, vamos dizer assim, verde, né? Então é uma coisa diferente. Sim, sim. E outras experiências também que não é comum aqui observar. Então, poxa, então o espiritismo tem realmente essa questão. E algumas questões você vê que realmente não é bem como a gente lê, né? Por exemplo, na teosofia fala-se tanto de cascão astral e umas coisas meio esquisitas, né? Nunca vi. Depois perguntei para Luiz Roberto Matos, perguntei para Wagner Borges, falei, não, isso daí realmente é uma coisa lá que criaram lá 100 anos atrás, né? O pessoal escrevia, é um mito lá, né? E eu pude verificar. Nossa. Então você, poxa, é muito legal você não ficar no livro apenas, né? Você não ficar só com a palavra do outro, você poder ter a possibilidade de vivenciar e ter a sua própria opinião, a sua própria visão, que é uma visão também que bate com outros projetores, né? Então você acaba, poxa, realmente, né? Eu tinha essa ideia antes de espírito de algo fantasminha, transparente, né? E lá, certa vez, encontrei minha avó, que já havia desencarnado, né? Abracei, e você percebe que é físico, assim, do ponto de vista espiritual, não é aquele fantasminha transparente. Então, a gente tem uma ideia... Uma fumacinha. A gente tem uma formatação cultural que só quem vivencia para ver que não é aquilo, né? Essa formatação pelos filmes, pela ideologia que a gente tem, às vezes até meio que materialista, cristã. Então, você tendo a vivência é um bônus muito grande, além das leituras. Acho que complementa bastante a prática com a teoria. Sim, trabalho de autoconhecimento, então, bem profundo, né? Principalmente. Agora, essa informação, para mim, é nova, hein? Sobre sempre ouvi falar no cascão astral, acreditava nisso. Sabe, tem umas coisas que a gente... Lá na eubiose, eles falavam muito na eubiose, eles falam, né, sobre o cascão astral, e eu acreditava mesmo. Sabe, e essa é a diferença da ciência com o esoterismo e algumas linhas, né? Porque a ciência, ela evolui as teorias, as pesquisas. Agora a gente pega algumas linhas espiritualistas, tá a mesma coisa de 100 anos atrás, né? O pessoal escreveu lá 100 anos atrás, você pega, ainda tá todo mundo estudando. Imagina, um negócio de 100 anos. Pega a ciência 100 anos atrás e compara com hoje. Não sei, eu não posso falar porque o Ayurveda, o livro mais... um dos livros mais novinhos, mais recente deles tem 5.000 anos, né? E tudo que está ali, aplicando hoje, acontece, é batata. Dentro do conhecimento, assim, medicinal, né? Nem só medicinal. É que aí nós fazemos... Mas interpretação? Existe uma releitura, né, em cima dos textos antigos, mas você não está analisando com a cabeça do pessoal daquela época, né, que era uma época que não tinha uma visão de conjunto que a gente tem hoje, né? É verdade.
Então, quando existe uma releitura, né, você pega um texto teosófico lá, você analisa, bom, isso do cascão astral poderia ser a desculpa que eles utilizam para criticar a mediunidade, né? Porque eles falam que a mediunidade é o cascão que vai lá e passa a informação no médium, né? Para não dizer que é um espírito, porque existe essa rincha, né, de mediúnica entre geralmente a teosofia e o espiritismo. Então, você acaba tendo essa releitura, você acaba entendendo essas questões, né? Então, acho que todo texto antigo a gente tem que pensar no contexto do que foi escrito e não levar ali ao pé da letra. É uma questão que difere um pensamento crítico científico, né, vamos dizer assim, de um pensamento que fica mais ali no senso comum, mais na mitologia, né? Então, é uma questão que dá uma diferença assim, nessa temática de conhecimento. Tá, entendi. Bom, então eu acho que a minha comparação não foi boa, porque a Ayurveda é ciência, né? Tudo que está ali é científico, não é espiritualidade. E aí já esse tema já é dentro da espiritualidade, né? E olha, por isso que eu não tenho religião, viu? Sim. Porque um texto de tal fala uma coisa. Lá mesmo, quando eu fazia eubiose, tinha isso, né? Eles falavam que esse negócio de você ficar provocando, fazendo exercícios, treinando para se desdobrar, que isso era prejudicial. Eles falavam muito isso, né? Aí quando você vai ali na Provida, lá eles têm uma sala especializada só para fazer isso. Tem equipamentos, né? Aquela pirâmide de cobre, canta aquela musiquinha lá do... Aquela musiquinha lá do... Como que chama? Para ser feliz é preciso... Esqueci. Mas essa musiquinha eles colocam para tocar não cantado, né? Mas só o instrumental para provocar a viagem astral e tal. E aí... O problema das religiões, de algumas linhas assim, é que a gente sempre depende de um mestre, de uma pessoa, de um intermediário, né? Para poder ter o conhecimento. Sim, verdade. Então, já a projeção astral, você pode obter a vivência, o conhecimento por você própria, né? Sem depender de um outro, né? Então, dá uma certa liberdade de vista, de vivência espiritual, porque você está tete a tete ali com o plano espiritual, né? A questão está, como estávamos falando, em obter o equilíbrio disso tudo, né? Nós vivenciamos essa questão do desequilíbrio, que é natural no aprendizado, né? Tanto para o lado de muita experiência, como para o lado de pouca experiência, assim, recessos projetivos, né? Então, acho que a questão está no equilíbrio disso tudo mesmo, né? Exatamente, isso mesmo. Porque é igual caminhar, né? A gente não nasce sabendo, mas você é uma pessoa que tem potencial para caminhar, para levantar e sair andando. Só que você primeiro engatinha, você cai, né? Até o dia que você... o moço... tchau, Cristiano, tá descarregando o celular dele. Muito obrigada, viu, pela paciência. Que eu abri, né, 2 vezes aí e ele estava aqui, dando audiência pra gente. Muito obrigada. Então, Cristiano é o amigo que está indo embora. Estou conversando com o Alexei. Você tem algum projeto, assim, em andamento hoje em dia? Olha, hoje em dia eu estou, assim, numa fase bem filosófica, sabe? Estou mais analisando esses pensadores, né? A questão filosófica mesmo. Estou fazendo um curso de graduação de filosofia para poder entender um pouco mais, além da Rosa Cruz, que também é uma filosófica, né? E para poder pegar
analisar um pouco de um outro ponto de vista, não apenas experiência e vivência, e fiz aquilo, para poder ligar as pontas, né? Fazer o que com isso, né? Porque se tudo isso não transformar nós como para pessoas melhores, né? Do que serventia iria ter toda essa experiência, todos esses conceitos, né? Se a gente não aplicar na nossa vivência, na nossa evolução consciencial. Então, é uma busca, né? Então, eu tenho esse projeto pessoal de busca, né? E tem um canal no YouTube que tem um curso de projeção astral, tem toda essa divulgação de livros, né? A gente gosta bastante, que é um projeto já desde a época da pandemia, que nós começamos a ficar mais em casa, então aproveitei o tempo nesse sentido de divulgação, né? Além das parcerias com o Luiz Roberto Matos, e que eu acho bem bacana na divulgação da espiritualidade também. São projetos que eu tenho aí com o Luiz já há 15 anos, né? Então, essa divulgação, nada muito... né? É que a gente faz o que está dentro das nossas possibilidades, né? Mas acaba sendo uma gotinha ali, né, que a gente deixa lá no oceano de ideias, né? Ai, que bom que é ver a sua visão, assim, sobre isso, porque normalmente vem, não sei se a gente comentou, se a gente conversou sobre isso, mas vem umas pessoas com assim, meio esquizofrênicos, né? Uma coisa meio esquizofrênica, meio assustadora, porque são casos... todo dia a pessoa teve uma projeção astral, Master, Blaster. A internet trouxe dois lados, né? A internet trouxe o lado da informação, o lado, né, divulgação do fenômeno, de pesquisadores muito bons, como Luiz, o Wagner Borges, Saldo, tantos, né? Mas, por outro lado, abriu, né, a caixa de Pandora, né? Então, eu vejo que muita gente... É muito perigoso a gente se perder também, né? Na questão do ego, por exemplo. Então, eu aprendi isso na Rosa Cruz, principalmente. Fácil, né? A gente se perder dentro desses caminhos todos e exagerar, às vezes, com muita imaginação, sabe? Que é muito importante o pé no chão, né? Isso é uma coisa que esses institutos acabam passando para a gente, o próprio Valdo, né? A IAC, para colocar o pé no chão mesmo, né? Separar o que é sonho lúcido, que tanto se fala, porque para começo de conversa, a projeção astral é extremamente rara, assim, de lucidez, porque a gente tem um corpo físico que bloqueia o que não é sensório, né? Que não é nos nossos sentidos de audição, tato, paladar. Então já tem um equipamento que filtra tudo isso. Então são informações que tem muito animismo. Então a gente tem que interpretar, tem que ter o pé no chão, assim, que eu penso que quem fala que faz projeção astral todo dia, eu já desconfio, coloco os dois pés. Tem algo de errado. Porque o próprio Luiz comentou comigo, ninguém tem essa capacidade aqui, nem Valdo Vieira, nem Chico Xavier, não existe isso, assim, uma capacidade 100% de projeção astral, que eu já ouvi falar assim, a pessoa, eu projeto quando eu quero, a hora que... Não existe. Então, cria-se um super-herói, né? Eu acho que nós temos essa coisa de criar super-heróis, né? Então, é complicado. E da maneira que a Índia produziu gurus, né? A internet está produzindo esse tipo de coisa no sentido de coach espiritual também, eu vejo muito isso. Então, acaba deturpando um pouco, né? Entre aspas, a gente tem que cuidar dessa área, né? É o que aconteceu com a ufologia, sabe? No começo a ufologia estava seguindo ali, ufologia científica, depois descambou de um tanto que Verdade. Nossa, eu começo a ver na internet umas coisas, nossa, desanima de um tanto, em comparação com a década de 90, que a gente nem tinha internet. Então, a gente tem que cuidar da nossa área. Por isso que eu tento divulgar uma informação mais científica,
uma coisa mais pé no chão, porque eu acho que a gente tem que cuidar um pouco, senão descamba fácil. Eu conheço estudiosos também de ufologia que estão todos assim se guardando mais, não querem se expor mais tanto por causa disso, realmente, É uma né? pena. E aí você sabe falar para mim a diferença de um sonho lúcido para um sonho? Bom, o sonho lúcido veio para complicar o iniciante que está começando a estudar viagem astral, né? Se ele quiser se É. confundir todo, você fala sonho lúcido, pronto. Prontou uma confusão na cabeça da pessoa, né? Porque esse é um termo Tá. materialista. Esse termo não tem nada a ver com espiritualidade, com viagem astral. Sonho, pronto. Já falou de animismo, né? Pode colocar quanto lúcido quiser, né? Mas a culpa disso começa Sim. lá no Valdo Vieira, sabe? Valdo É? Vieira começou lá no Projeciologia. Projeção astral semiconsciente ou sonho lúcido. Então ele já comparou uma projeção, entre aspas, meia boca, né? Com sonho Sim. lúcido. Então aí já começou. Aí depois importamos uns americanos aí, tem a sonho lúcido em 10 dias, Dreams, Lucid Dreams, né? E o pessoal gostou bastante, né? Então Nossa. acho que divulgou mais Uhum. ainda. Aí só foi estragando a área de pesquisa, a área de experiências fora do corpo. Então, quem tem uma vivência fora do corpo, jamais vai comparar com sonho lúcido, né? Não tem nada a ver. Isso daí é termo assim de hipnose, eles falam bastante, que é um termo justamente materialista. Foi criado por um médico, né? Esse termo, então, ele não Tá. é brasileiro, né? Bem antigo. Então, pegou. Aí o pessoal misturou sonho lúcido e projeção astral, né? Curso de sonho lúcido. Aí virou uma bagunça que ficou difícil agora organizar. A Ah. gente tenta organizar isso, né? Até o Luiz falou, nunca escrevi sonho lúcido nos meus livros, agora todo mundo fala disso, tá bagunçando tudo, não sei o quê. Ele ficou nervoso mesmo. E com Nossa, até me razão. acalmei agora, porque eu também ficava com uma pulga atrás da orelha, né, com esse negócio. Porque às vezes que eu tive projeção astral era muito viva, não tinha Sim, nada a ver com sonho. nada Por, a por ver. exemplo, por exemplo, nessa casa que eu moro hoje, né, acho que foi hoje 23, no começo de 2022, né, mais ou menos nessa época, que eu me projetei lá para fora, de madrugada, né? Com o meu cachorro. Eu tava com o meu cachorro, ele é imenso. E eu andando na rua, ouvindo, sabe, o som da noite, céu azul, aquela paz. Quando eu me toquei que tinha algo de errado. Aí eu ia lá pra frente, caminhava, voltava, aí eu parei e falei assim, peraí, gente. Aí eu falei, nossa, eu não tô acordada, mas peraí, eu também não tô dormindo. Tipo, o tempo não passava, aí eu fiquei em pé, assim, pensando, não, eu vou acordar, eu falava. Aí eu não acordo, o tempo passando, eu ali fora, ouvindo o som da noite normal, sabe, um tempo agradável, assim, né? E não passava, eu falei, gente, que azar, né? E aí eu fico com raiva, entendeu? Porque eu falo, o que eu tô fazendo aqui, né? Caminhei um pouco para lá com ele, caminhei um pouco para cá. E como eu já sei que não adiantava, me adiantar eu ficar brava, né? Eu falei, bom, então vou esperar para ver o que vai acontecer. Foi quando chegou um carro, como se fosse um carro de polícia, né? Estacionou na minha frente, saiu um cara lá de dentro. Quando esse cara saiu de dentro do carro, eu me vi, sabe, passando pela janela e acordo passando mal, toda suada, mal assim, sabe?
Aí daqui a pouco começa a bater na porta, era um técnico que veio mexer na internet, né? Bom, essa história eu já contei, já está até gravada, mas eu nem vou contar o resto. O que eu quero falar sobre como é real de você ouvir, Sim. né, as pessoas, ouvir, sentir a noite, sentir que tem um tempo ali, sabe? É diferente de sonho. Totalmente. Sonho é uma coisa, sei lá, é muito diferente. Por mais lúcido que seja um sonho, você não vai sair Sonho é daquele um sonho. ambiente, né? E o sonho acontece em coisas, né? Sim. Tipo, muda de uma coisa para outra. Ali não, é como se a gente estivesse aqui, né? Ou então, quando isso não tem acontecido mais, porque eu me trabalhei, né? Mas tinha uma época que virava e mexia, eu entrava no estado vibracional. Sim, também. E ficava ali, sabe? É complicado, né? Uma vez aconteceu onde eu trabalhava, eu estava dentro da minha sala de massagem, e aquilo estava, né, é chato, né, porque você sente aquela vibração, eu ouço, toda vez que eu vou me desdobrar, eu escuto uma música, né, não sei que música é, mas eu escuto uma música. Aí, na hora que eu escutei aquela música, eu falei, ai, que droga, eu vou desdobrar, pum, desdobrei, pum, aí paralisou. Eu tentava me mexer, não conseguia. Aí eu ouvia as meninas conversando lá fora. E vinha o cheiro do cigarro dela, o cheiro do café, porque o meu olfato fica muito apurado. Não sei se o seu fica, né? Audição, no meu caso. É que os sentidos a gente foca fica muito na aflorado. audição, né? E é um som, uma música, eu fico ouvindo o tempo todo e aquilo. E eu fiquei ali por 1 hora, mais ou menos, ou mais, sabe? Aí só sei que eu aprendi hoje a mexer o dedão do pé. Então, quando acontece isso comigo, eu não sei, aconteceu um dia de eu mexer o dedão do pé e eu voltar, então agora eu faço Melhor isso. técnica. Você também conhece essa? Sim, é um dedo. O Wagner Borges que comentou, né? Se você não quiser, não tá bem, mexe não tenta forçar o corpo inteiro, né? Vai uma coisinha assim que vai voltando aos poucos. Então, eu descobri isso sozinha, ali no desespero, né? Porque eu queria rezar, eu achava que eu tinha que rezar. Só que eu esquecia da oração. Não, Tipo... dá pavor, né? Aí eu mexo o dedão do pé, pronto, volto. Tudo, né? E aí isso não acontece. E o que eu tenho feito hoje em dia eu não como mais depois que escurece. Eu só como, eu só me alimento enquanto tem luz. Depois que anoitece eu não como mais. Recomendável. Açúcar o menos possível. Nunca tomo açúcar. Só quando tem uma festinha, alguma coisa, mas eu procuro não... Nada, chá, café, suco, nada. Nada de açúcar, porque é extremamente estimulante, né? E, bom, eu sou professora de yoga, então eu estou sempre procurando trabalhar a presença, que foi o exercício primeiro que me deram assim que eu comecei a pesquisar. Foi o que me ensinaram, olha, procura estar consciente enquanto acordada, né? Porque depois que você dormir, se caso você desdobrar, você vai estar com a sua consciência, né? Então, é o que eu faço desde sempre. É procurar estar... Lógico que eu tenho que pensar que eu tenho que fazer coisas, né? Programar o meu dia, minha semana, o meu mês. Mas se eu estou comendo, eu estou comendo. Se eu estou tomando chá, estou tomando chá. Se eu estou conversando com você aqui na live, eu estou com você agora, entendeu? Procurar estar o mais presente possível, porque senão a esquizofrenia vem. Tenho medo. Tem que focar, né? Ter foco. Realmente. O que você faz? Qual que é o exercício que você faz? Às vezes a gente tem uma sensibilidade um pouquinho mais assim, né? Aflorada. Então é comum acontecer esse tipo de coisa. É chato, né? Às vezes atrapalha um pouquinho. A gente tem que aprender a conviver, né? E lidando com essa parte toda, realmente faz parte, né?
E você tem algum exercício assim seu, algo que você, Tem um exercício, para mim, você é usa? relaxamento, né? Então, lá na época lá do meu início, em 2004, por aí, assim, né? Eu queria comprovar, né? Eu estava naquela fase, porque a gente passa por fases também, né? Essa fase dessa coisa Sim, de me atrapalhar passou, sabe? Foi uma coisa que eu tive tanto evento que eu acabei acostumando também, sabe? Depois acabou não incomodando tanto. Então, mas é fase assim, de 1, 2 anos, né? Não é coisa pequena, a gente apanha, sofre um pouquinho ali, né? Então a gente estava em outro momento. Aí, né, numa outra época de vida também. Então, de sábado não tinha nada, não tinha sim, namorada, não tinha nada para fazer, sábado à tarde. Aí eu tentava a projeção astral. Aí eu realmente colocava a vontade para realizar, né? Então, fechava a porta do quarto, deitava de barriga para cima, era mais magro, então até o corpo ajudava, né? Porque hoje já começa a então era tudo ajudava, né? E ali com meia hora de relaxamento induzido mente para relaxar cada parte do corpo, depois ia diminuindo a respiração, deixava bem pouquinha mesmo e mentalmente acalmava a mente, não tinha conta para pagar, não tinha preocupação com nada, né? Então era fácil relaxar a mente, não pensar em nada. sim. E eu conseguia atingir o estado vibracional, as vibrações, e conseguia descolar do corpo, né? Então fazia aquele movimento assim, né? Então certa vez eu consegui me projetar um sábado à tarde, eu voei para cima assim, vazei o teto do quarto, vi as nuvens, tudo Uau, azul, uau, o sol e tudo. Puxa, que coisa linda, né? E sabe, tenho tudo relatado, nos mínimos detalhes. Sempre tive essa coisa de anotar. E eu tive experiências curtas, mas interessantes de mexer a perna para um lado, a hora que eu volto, nossa, mas minha perna não estava aqui, né? Era a perna astral que estava fora da cama ali, né? Fisicamente eu estava certinho. Então, comecei a perceber que um outro corpo movimentava. Às vezes saía só o braço, olhava a mão extrafísica, via aquela fumacinha. É muito legal, sabe? Nossa, é muito bacana nessa minha época. E não tinha internet para contar para ninguém, não precisava. Contava só para o meu pai, que é uma pessoa muito espiritualizada e passou por diversas linhas, né? Até hoje a gente conversa, minha mãe também. Minha mãe é médium, então é só em casa ali. E é muito bacana. Nossa, foi uma época assim, sabe, memorável de conseguir produzir o fenômeno e vivenciar coisas assim na prática, poder sentir o cordão de prata esticando, ele faz um som engraçado, parece que quando tá esfregando, como se fosse assim, sabe, a corda, quando a gente contorce a corda, né? Depois eu fui sim. estudando, descobri que era o cordão de prata que vai esticando, aquilo lá vai juntando, né? Estudando Wagner Borges. Então, às vezes acontecia as coisas, eu nem não entendia, né? Depois eu fui entender, né? Levava uns tapas assim, era o cordão também, porque é muita coisa aqui na nuca, né? Energética. Levava uns tapas no ouvido, falei, nossa, mas será que é um espírito aqui? Aí depois, né? Vendo a respeito, é o cordão de prata, né? Bagunça tudo aqui. Levava uns pés do ouvido, não, não é eu mesmo, é a minha própria energia. Então a gente se conhece, é um autoconhecimento, né? Então eu tive que conhecer Sim, a minha sim. energia, que eu tinha medo da minha própria energia, que era muito forte, é muito forte, né? O EV, tudo. É uma coisa muito bacana, né? Esse descobrimento. Mas o relaxamento consciente, para mim, foi a melhor técnica. Não preciso de som, não preciso de nada além do que uma cama ali, deitar e, né, me programar ali e relaxar bastante. Fazia durante o dia, porque também muito medroso, né? À noite evitava na época. Mas durante o dia eu sou mais corajoso, né? Aí tinha a projeção durante o dia mesmo. E você já viu alguém, Fora do corpo? algum espírito? É, Sim, bom, eu encontrei com a minha avó, né? Foi super emocionante poder encontrar com a minha avó, mas a maioria a gente não conhece, né? Uma vez eu fiz uma sim, projeção astral, eu não estava no plano físico,
Aí eu encontrei com uma moça lá, falei, nossa, você está projetada também, né? Vamos passear juntos aqui, vamos tentar ir para lugar juntos, né? Aí eu segurei o braço dela É. e a gente até arrepia, né? A gente sumiu daquele Uau. local, fomos parar no outro local totalmente diferente. Falei, nossa, onde nós estamos aqui? Olha aquilo lá colorido ali, aquela montanha ali, você está vendo isso também? Então, foi uma experiência de projeção ali. Depois, não sei se ela era encarnada, também isso não importa, né? O que importa é a interação, É, né? E tive verdade. contatos com o amparador, né? Que é uma coisa que uma hora ou outra quem vivencia acaba. E a gente busca isso, né? Que é muito Sim, bacana. sim. O meu amparador, ele é um preto velho, né? Eu não sou da Umbanda, não conheço, mas ele participa da nossa família já há bastante gerações, algumas gerações, né? Desde a época da minha avó, e é a mesma pessoa. Então eu pude encontrar com ele também fora do corpo. Tive uma projeção com a minha mãe fora do corpo também, né? Então Nossa, que bacana. Gente. e a gente confirmou depois, né? Foi uma projeção de assistência extrafísica. E eu Sim. costumo relatar tudo. Eu fiz um relato, né, de manhã. Eu falei, tive um negócio interessante essa noite aqui, né? Deixa eu contar aqui. Nossa, ela falou. E tinha alguém sempre junto comigo que eu não conseguia ver, né? Uhum. Mas eu sentia a Uhum. presença. Aí depois eu descobri que era minha mãe aquela presença. Porque os lugares que eu relatei, ela confirmou. E o nosso encontro lá que a gente teve. Nossa, mas que coisa, hein? Eu acredito que ela desencarnou, né? É uma história Sim. meio complicada. O pai dela bateu tanto nela que desencarnou. Um negócio fora de sério. Eu nunca tive. Oh, Então a gente tem experiências pesadas, né? sério. E é importante o Sim. equilíbrio para isso tudo, né? Então a projeção astral é isso, é uma coisa interdisciplinar, né? A gente tem que, senão você se perde realmente. Se não tiver ali um foco, um equilíbrio, uma linha de raciocínio, mas Sim. a gente encontra mesmo do lado de lá. Até meu gato eu já encontrei que desencarnou também. Que legal. Essa experiência também é curiosa, né? Mas é comum, né? Encontrar os pets. Que legal. Eu gosto de. Por isso que eu gosto de fazer live, de conversar com as pessoas sobre isso. Primeiro, pela informação, né? E também porque para eu ver como que eu me sinto aliviada, porque antes eu me sentia meio maluca. É uma fase comum. Né? É. E para mostrar para pessoas, tem muitas pessoas que nunca ouviu falar nisso, né? Às vezes a pessoa fala assim, ontem eu fui dormir, eu senti algo me sufocando, parece que alguém queria me matar. Mas é o próprio estado vibracional da pessoa. E ela acha que é um ser que está pulando em cima da cama, uma coisa, sendo que ela está vendo ela mesma de repente, né? Ela pensa que é outra. Bem complicadinha também. Por desconhecimento, né? Ignorância, no bom sentido da palavra. Né? É natural. Sim, A gente sim. não conhece, né? E passa por isso sem esperar, medroso do jeito que eu era, né? Então é natural. E por isso que o Wagner fala tanto, né? De catalepsia projetiva, desde a década de 80, para, né, alertar, Sim. divulgar. Porque quando eu passei por isso, eu não conhecia Wagner Borges, não conhecia a projeção astral, é só aquela coisa da teosofia, do espiritismo. Para mim, projeção astral era coisa só de mestres, né? De pessoas evoluídas. Depois eu vi que era natural, até eu assustei. Né? Eu falei, poxa, eu tô tendo esse tipo de coisa aqui, o que é isso? Né? Então é da história, né? Você poder vivenciar, abre essa visão de mundo, né? Sim. Então, projeção astral não tem perigo nenhum. Que tem, o perigo mesmo está na forma como é interpretada. Basicamente, porque Valdo Vieira, se fosse perigoso, ele não ia falecer com 70 e lá vai pedrada, velhinho, né? Wagner Borges, Sim, até sim. hoje, né? Ele sempre brinca, né? Se tivesse algum perigo, eu já estava no corgo, né? Como a gente fala aqui. Tantos anos aí, Sim, sim. e eles vivenciam mesmo, né? Eles provocam a experiência, tem aquela, são divulgadores, né? E tem essa missão, né? Eles vieram para isso.
Então, não tem nada na literatura, assim, né, de perigoso, assim. Tem as questões, assim, tudo é sintonia, né? A pessoa que busca Sim, esse tipo de assunto, né, faltando com a ética, é claro que às vezes não vai nem funcionar, às vezes, a experiência, ou se funcionar, vai estar sujeito, né, ao retorno daquilo que ela está buscando. Então, os perigos sim. são mais nesse sentido, né, energéticos, kármicos, alguma coisa nesse sentido, mas nada, né, fisicamente perigoso, uma coisa que vai destruir teu corpo astral. Já escutei tanta bobagem na internet, né? Não tem nada. Ah, sim, que vai entrar outro no seu corpo. Absurdo isso, né? Os mitos, né? Muito desses mitos vem lá da Idade Média, o pessoal falava, né? E não tem É. Ah, comprovação nenhuma em cima disso, e nem. Daí a importância da ciência, novamente, né? Ciência que eu digo nessa metodologia de pesquisa, né, catalogar as sim, coisas, nesse ponto de vista de diferenciar o que é mito do que é fato, do que é fenômeno, né? Do que é estudo. Porque tem muitos mitos, né, nessa área. Na maioria das áreas demais, espirituais em geral, né? Mistura muito com mito. demais, demais. Nossa, que bom, rendeu pra caramba, hein? Muito Esse nosso assunto aqui. Pena que, pena que a internet tá meio cheio aqui. chatinha hoje, né? A internet tá meio chatinha hoje, única chatice. Mas olha que legal, nossa, que bom te Tá conhecer, viu? Obrigado por falando. você ter aceitado o Você, convite, por você ter tido paciência. eu que peço baguncei um pouco aqui no começo, mas deu certo no final, né? E vamos fazer Não, mais mas é o lives, né, de outros Instagram. assuntos, outros Vamos temas. fazer mais? Vamos pegar uns Isso temas? é muito Vamos, bom. eu topo. Eu Essa topo. foi só a introdução geral, né? Deu pra gente Oba! introduzir Bom, o de qualquer maneira, essa live, essa de agora, eu vou deixar gravado. Aí depois eu vou pegar esse vídeo e vou postar lá no YouTube. Se você quiser, eu disponibilizo para Ah, você também. beleza. Combinado. Tá bom? Ah, vamos fazer um brinde aqui com o nosso chá para Opa, tirar mais uma foto aqui pro vamos lá. pessoal. Então, ó, levanta um brinde. Muito obrigado Eu que agradeço pela pela oportunidade. Viu? visita. Ai, que bom. Agradeço também quem esteve até aqui. Que pena que nosso querido Cristiano foi embora, né? Que ele estava tão. E muito obrigado por você. Eu agradeço você que está aqui agora, né? E a quem está assistindo também a live. Agora no gravado também, no futurinho, né? Que está aqui no futuro. E é isso, vamos dormir. Agora vamos ver se a gente se desdobra hoje, né? Que vamos. Muito obrigada, boa noite, até a próxima, Obrigado. tá? Até a próxima. Tudo de bom. Boa noite. Namastê, boa Namastê. noite.